recebi do Senhor o que também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: Tomai, comei, isso é o meu corpo que é partido por vós, fazei isso em memória de mim. Semelhantemente, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: Este cálice é o novo testamento no meu sangue. Fazei isso todas as vezes que beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes este cálice, anunciais a morte do Senhor até que venha. Olá, graça e paz do nosso bom Deus. Se você que está aí do outro lado já é cristão, certamente você já acompanhou a leitura da primeira carta aos Coríntios, no capítulo 11, que nós acabamos de ler, e certamente você já sabe o que nós vamos tratar aqui hoje. Mas se você ainda não é cristão, o texto que nós acabamos de ler se trata da ceia do Senhor e é o texto mais usado entre os cristãos para falar desse mandamento que o Senhor nos deixou. A ceia do Senhor é uma realização que os cristãos organizam periodicamente para lembrar do sacrifício de Cristo pelos nossos pecados e também para reavivar a esperança em nós de que Cristo voltará para buscar a sua igreja. Algumas igrejas organizam a ceia mensalmente, outras a cada 3 meses e algumas poucas realizam a ceia anualmente. Mas independente da periodicidade da ceia do Senhor, ela tem o propósito de trazer à memória que Cristo morreu e ressuscitou por nós, e ela também tem o propósito de ser uma oportunidade de nós agradecermos ao Senhor e examinarmos a nós mesmos, examinarmos o nosso eu, para enxergarmos como é que nós estamos diante dele hoje. O Senhor não só nos deu esse mandamento, como também nos exemplificou como ela deve ser feita. Um dia antes de ser crucificado, Jesus participou de uma ceia com os seus 12 discípulos e ofereceu a eles pão e vinho para mostrar que o pão era a representação da sua carne, que seria ofertada em favor de nós, e que o vinho era a representação do seu sangue, como anúncio da nova aliança também em favor de nós. Essa nova aliança significa que o sangue de Jesus é suficiente para o perdão dos nossos pecados, porque antigamente, lá no Velho Testamento, se fazia necessário o sacrifício animal que era derramado como holocausto para perdão dos nossos pecados. E agora, uma vez que Jesus é o nosso pão e Jesus é o nosso vinho, nós não precisamos mais nos submeter às práticas da antiga aliança, ou melhor, às práticas do sacrifício animal, porque o sacrifício de Jesus é suficiente para a gente. Mas como nós falamos, Jesus ele estava reunido à mesa com seus 12 discípulos para cear, e nada mais certo do que o que ia acontecer no dia seguinte, quando ele ofereceu o seu próprio corpo e o seu próprio sangue na cruz do Calvário para que hoje nós tivéssemos a chance de nos religarmos a Deus outra vez. Então, todas as vezes em que nós comemos do pão e bebemos do vinho, nós estamos dizendo que estamos anunciando a morte do Senhor até que ele venha buscar o seu povo. E no Evangelho de João, no capítulo 6, nós encontramos o seguinte: Jesus lhes disse: Eu digo a verdade. Se vocês não comerem a carne do Filho do Homem e não beberem o seu sangue, não terão vida em si mesmos. Todo aquele que come a minha carne e bebe o meu sangue tem a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Pois a minha carne é verdadeiramente comida e o meu sangue é verdadeiramente bebida. Todo aquele que come a minha carne e bebe o meu sangue permanece em mim e eu nele. Da mesma forma como o Pai que vive me enviou e eu vivo por causa do Pai, assim aquele que se alimenta de mim viverá por minha causa. Nós podemos perceber através da fala de Jesus que a ceia é extremamente importante e é por isso que somente aqueles que estão em Cristo é que devem participar desse momento solene. É importante nós frisarmos também que a base desse memorial, que é a ceia do Senhor, é o entendimento do que se está sendo feito. Tanto que a Bíblia traz uma advertência quando diz que quem come e bebe sem discernir o corpo do Senhor, come e bebe para a sua própria condenação. Então, ao cearmos, nós precisamos tanto saber o significado da ceia, quanto também examinarmos a nossa própria vida para termos a certeza de que nós estamos em Cristo. Porque as consequências de quem não faz esse livre exercício de entender e de se examinar
é a sua própria condenação. E hoje, mais do que nunca, nós precisamos continuar praticando os mandamentos do Senhor, reafirmando o nosso compromisso com Ele e defendendo as Sagradas Escrituras para nos assegurarmos das doutrinas que Ele nos deixou. E a ceia do Senhor se encaixa perfeitamente dentro desse quesito quando estamos em Cristo. Amém? Até o próximo tema. Tchau, tchau!